Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero te fazer uma pergunta. Você já falou com o Senhor hoje? Independentemente daquilo que você esteja passando, você já agradeceu a Ele pelo simples fato de você estar respirando nesta manhã? Eu não sei onde você está me assistindo neste momento. Talvez seja na sua própria casa ou quem sabe num leito de hospital. Talvez possa ser ainda em uma situação de aprisionamento físico ou psicológico. Mas eu creio que a palavra de Deus tem poder para mudar toda essa sua situação e te dar vitória nas mais diversas e complexas áreas de sua vida. Apenas creia e glorifique a Deus. Afinal, foi o próprio Jesus que nos disse, no livro de João, capítulo 10, versículo também de número 10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso não pare, não tenha medo, não se envergonhe de praticar sua vida cristã, pois esta luta que você está vivendo vai passar. Deus nunca se esquecerá de você. Para melhor compreender isso, eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Isaías 49:15, que nos diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Assista a mensagem a seguir e entenda como vencer alguns medos e aflições do seu dia a dia e desfrute de uma vida abençoada. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Irmãos, fiquei meditando sobre vergonha, sobre a vergonha. A palavra aqui nos diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, fui pesquisar, fui meditar melhor sobre o que é vergonha e percebi que vergonha é um tipo de medo. Mas eu percebi que a vergonha é um medo social. As pessoas ficam com medo de como vão ser olhadas, de como vão ser observadas, o que vão falar de mim, o que vão pensar sobre mim. E se eu revelar que eu sou mesmo cristão, e se eu revelar que eu sou mesmo de Jesus, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão fazer? Será que vão continuar com a amizade que tinham comigo? Então existe a vergonha, que é um tipo de medo, mas um medo social. E ainda falando sobre medo, eu quero te dizer que o medo não é algo que está acontecendo. O medo não é algo que você está vivendo. O medo é algo que está para acontecer. Já viu aquele negócio? E se eu fizer isso? E se eu falar isso? E se eu revelar isso? O se pressupõe o futuro. Então não é algo que está acontecendo. Toda vez que você sente medo, não é de algo que está acontecendo, mas algo que pode acontecer. E aí, todos nós temos medos. Todos nós passamos por alguns medos. Mas eu quero falar para você então dos medrosos e dos corajosos. Os medrosos e os corajosos. Você sabia que o corajoso também sente medo? Existe uma diferença entre o corajoso e o medroso. Ambos sentem medo. A diferença é que o medroso deixa o medo tomar conta. E por tomar conta dele, ele não realiza vários projetos, vários planos, vários
planos que o Senhor tem na vida dele. E o corajoso não, ele sente medo, mas ele domina o medo. Ele se torna maior do que o medo, mas ele também sente medo. E eu quero compartilhar com você, a Bíblia já nos fala sobre o medroso. A Bíblia diz assim, no livro de Provérbios 24:10, a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, exatamente assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, eu quero compartilhar com você aqui 2 homens, rapidamente, muito rapidamente. Quero compartilhar 2 homens que administravam, enfrentavam, venciam medos, venciam situações que poderiam a mim e a você amedrontar, mas que foram vitoriosos. E eu quero compartilhar com você o que esses 2 homens fizeram. O primeiro homem aqui que a Bíblia nos traz é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele passou por várias situações de amedrontamento, teve uma determinada ocasião que ele dizia: por fora combates, por dentro temores, vivia enfrentando determinados medos. Mas para você vencer o medo, nós vamos aqui verificar que esse homem, ele tinha algumas coisas que o diferenciavam dos demais. Vemos aqui que Paulo tinha uma visão diferenciada. Visão, diga comigo, visão. Tinha uma visão diferenciada. Ele se desviava de enxergar, de olhar os problemas presentes. E a sua visão estava direcionada, ligada, alçada nas expectativas futuras. É mais ou menos assim, a Bíblia diz que ele mesmo cita lá no livro de Romanos 8:18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Estava dizendo, o problema que eu estou passando agora, aliás, o seu maior problema, sabe qual é, irmão? Aquele que você está passando hoje. Porque você não venceu ainda, você não superou ainda. Depois que você vencer esse problema, você vencer essa adversidade, ele vai ficar pequeno. Então o apóstolo Paulo tinha visão lá no futuro. Ele está dizendo, os problemas, as aflições desse tempo não dá para comparar do que tem de glória para ser revelada. A Bíblia também nos convida a sermos como águias. A Bíblia nos convida a ter uma visão maior. A Bíblia nos convida a não enxergar o momento presente, não enxergar essa luta, essa batalha que você está passando hoje, porque você vai vencer. A Bíblia diz no livro de Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão. Porque tem visão de águia, tem visão futurista, está com visão lá no futuro, está com visão futurista, irmãos. Você não enxerga com os olhos, você enxerga com a mente. As coisas que estão acontecendo, você não enxerga o cenário, o problema, a dificuldade presente, mas você enxerga com a mente. Eu estou me desviando desse pecado hoje, e isso vai me trazer benefício lá na frente. Eu estou me desviando desse relacionamento escuso, complicado hoje, e isso vai me trazer benefício lá na frente. O Senhor vai se agradar da minha postura, o Senhor vai se agradar da minha conduta. Visão de futuro, não está enxergando com os olhos carnais, visão futurista, visão de futuro. O apóstolo Paulo estava dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. O que é o mais que vencedor? Mais que vencedor é aquele que ainda nem começou a corrida, nem começou a batalha, nem começou a luta, mas ele já sabe que é ele que vai vencer. A Bíblia diz que ele é mais do que vencedor. O vencedor fica sabendo o resultado quando acaba a corrida, quando acaba a luta. O mais que vencedor, antes de começar, fala, não, vamos começar. O gigante pode ser alto, o problema pode ser grande, mas eu sou mais do que vencedor. No final aí, passa o céu, passa a terra, mas quem vai ganhar sou eu. Ele já está em Cristo, entendeu? Ele é mais do que vencedor. Então, para enfrentar os medos, para enfrentar essa vergonha, o apóstolo Paulo tinha visão.
visão de futuro. E uma outra coisa que ele tinha também, irmãos, era atitude. Às vezes você tem até visão, mas fica só na visão, não sai da visão, fica só na visão. É preciso agir em cima da visão. Ele olhava com os olhos da fé, sempre olhando para o final, sempre olhando para o destino final. Não basta ter visão, é preciso agir sobre a visão. A Bíblia diz, em determinada ocasião, que ele disse, no livro de Filipenses 3,13, irmãos, ele disse assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Perceba, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça do pecado que você fez. Deus já lançou no mar do esquecimento. Esqueça do pecado que as outras pessoas fizeram para você. Libera perdão. A Bíblia diz no livro de Romanos 12:20 que quando o seu inimigo tiver fome, dê algo para comer, quando ele tiver sede, dê algo para beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, vai ficar de cabeça quente. Me perdoou, não sei, não estou entendendo, era para me ofender, está me perdoando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa faço, prossigo para o alvo. Então é preciso você agir, esqueça as marcas, esqueça os pecados, esqueça as decepções. Deus tem uma nova história para você, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Então, primeira coisa, visão. Segunda coisa, ação. A Bíblia diz, mas pastor, eu tenho um pouco de medo de agir. O Senhor Jesus te deixou uma declaração muito forte. E quando Ele deixa a declaração, você pode crer. Porque a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ele disse lá em Mateus 28:20, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amém. Ele não está contigo só na hora da alegria, só na hora da vitória, está contigo todos os dias, então você pode avançar, você pode agir. E uma terceira coisa, irmão, que esse homem tinha, a Bíblia diz que ele tinha visão, a Bíblia diz que ele tinha ação, e ele também sabia ter reação. Às vezes é muito fácil agir, mas o difícil às vezes é reagir. Quantas e quantas bênçãos você não tem perdido, ou deixou de desfrutar, porque não soube reagir direito. Talvez alguém falou algo, talvez alguém falou alguma coisa, e você não reagiu da forma mais adequada. Mas a Bíblia diz que ele tinha sabedoria nas tribulações, porque ele sabia que aquela tribulação era momentânea, aquela tribulação ia passar, e eu quero profetizar que essa luta na sua vida vai passar também. Eu quero profetizar que isso é momentâneo, essa prova não é para te matar, não é para te envergonhar, essa prova é para o teu crescimento, essa prova vai te engrandecer na terra. A Bíblia diz que ele sabia tanto que aquela prova era momentânea, que ele diz lá no livro de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ele sabia que era aquela prova, aquela luta, aquela batalha, iria produzir nela, um peso de glória, um peso de crescimento. E eu quero dizer para você, talvez você está na prova, talvez você entrou aqui e está vivendo uma luta, na família, no relacionamento, no trabalho, financeiramente, eu não sei, mas Jesus sabe, porque Ele sonda corações, Ele vê. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, Ele sonda o coração, Ele sabe o que você está passando, mas essa tribulação, essa luta vai te deixar mais forte, você vai sair melhor do que você entrou. A Bíblia diz no livro de Romanos 5:3, porque as tribulações, nós devemos nos gloriar, ela diz, não somente nisso nos gloriamos, porque a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Talvez a prova que você está passando vai te dar mais paciência. Você era muito agitado, muito agitada, ainda não se libertou daquela época da adolescência, que era aquela situação, aquela coisa, vai te dar mais paciência, vai te dar mais amadurecimento.
Não só isso, vai te dar experiência. E a experiência vai te trazer esperança. Quando passar uma luta de novo, semelhante a essa, você já sabe o que fazer. Você já sabe como reagir. Você já sabe como se portar. E a esperança, a Bíblia diz que não traz confusão. Porque eu quero te dizer uma coisa: há tempo para todas as coisas. Existia um jovem, Daniel, por não se portar, por não se render, a Bíblia diz no livro de Daniel 6,19 que foi lançado na cova dos leões. Ele orava 3 vezes ao dia, e havia um edito real que ele não poderia orar, mas ele continuou clamando ao Senhor, virava suas janelas para Jerusalém e continuou clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que a consequência da desobediência era cova dos leões. Eu quero te dizer uma coisa: toda cova dura um tempo. Talvez a de Daniel aqui durou uma noite. Talvez a sua já faz um dia, 10 dias, 15 dias, um ano, um mês. Eu não sei, toda cova dura um tempo. Mas eu quero profetizar que está terminando esse tempo. A Bíblia diz no livro de Salmos 35 que o choro pode durar uma noite. Pode durar. Veja que pode. Pode ser que até no meio da noite Deus já vai entrar com providência. O choro pode durar uma noite. Mas aí ele fala na certeza: mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer para você, fique firme, fique firme. Aprenda a reagir diante da prova. Aprenda a reagir diante da situação. É preciso visão, é preciso ação e sabedoria na reação. Eu quero falar do segundo homem para terminar minha palavra. Havia um outro homem de nome Jó, que também passou por grandes lutas, passou por grandes provas, passou por situações que ele poderia se envergonhar, que ele poderia ter vergonha, mas a Bíblia diz que ele superou, venceu e usou talvez as mesmas receitas de Paulo. Ele tinha uma visão diferenciada, o seu olhar estava fixo no Senhor. O seu olhar estava fixo. A Bíblia diz, já logo no capítulo de número 1, que ele era um homem muito próspero. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas, vários servos, várias servas, 7 filhos, 3 filhas. Era um homem muito próspero. Na época não tinha ônibus, né, irmão? Nem avião. Então ele tinha lá 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. É como se ele fosse dono da maior empresa de ônibus da época. O dono da maior empresa de transporte da época. Mas aí a Bíblia diz que teve uma conversa entre Satanás e o Senhor. E Deus falou: pode tirar tudo que ele tem, mas só não tira a vida. E a Bíblia diz então que vem no livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 14, vem uma primeira tragédia e atinge os bois. Lá no capítulo 1, verso 14, atinge os bois. Aí vem uma segunda tragédia, no verso 16, atinge todas as ovelhas. Aí vem uma terceira tragédia e atinge os camelos. Mas só na quarta tragédia que atinge os filhos. Eu fiquei pensando, mas Senhor, existe alguma coisa debaixo do céu mais importante para um pai do que um filho? Por que atingiu primeiro os bois, depois as ovelhas, depois os camelos, para depois atingir os filhos? Mas aí o Espírito Santo ministrou meu coração e eu pude entender. O inimigo queria retirar todo o elemento de adoração que Jó possuía. Ele queria afastar. Precisava fazer um holocausto, pega lá as ovelhas. Precisava fazer um holocausto, pega lá os bois. Se não tiver boi nem ovelha, vamos pegar os camelos. Mas o inimigo falou: não, vamos acabar com as ovelhas, acabar com os bois, acabar com os camelos. Depois acabou com os filhos. Mas a Bíblia diz que nem assim foi possível impedir a adoração de Jó. A Bíblia diz que no capítulo 1, verso 20, que ele diz: então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça. Não tem boi, não tem ovelha, eu vou rasgar minhas vestes, vou rapar minha cabeça. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Irmão, não deixe nada e nem ninguém tirar os elementos de adoração que você tem. Talvez uma tristeza, talvez um relacionamento, talvez o inimigo está usando isso para que você não venha adorar. Continue firme. Vamos ver como que foi a atitude desse homem também. A visão dele era longa, distante, visão de águia. A Bíblia diz que ele, na hora de agir, não abriu mão da sua fé. Todos os milagres de Jesus, eu quero compartilhar esse segredo com você.
Todos os milagres de Jesus acontecem em parceria com o homem. Você apresenta a sua fé e Deus opera o milagre. Você impressiona Deus com a sua fé, impressiona Jesus com a sua fé, e Ele vai te impressionar com bênçãos, milagres e maravilhas. Foi assim, irmãos, com Lázaro. Foi assim com Lázaro, quando Ele ressuscitou Lázaro. Foi assim com aquela mulher do fluxo de sangue. Ele dizia: filha, a tua fé te salvou. Foi assim com a viúva de Naim: a sua fé te salvou. É sempre, se você buscar nos evangelhos, ele sempre cita: a tua fé te salvou. Foi assim com o cego Bartimeu. Foi assim com tantos outros. Foi assim com o centurião. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Que ele diz: eu tenho autoridade sobre os meus servos. Diga uma só palavra e o meu servo fica curado. A Bíblia diz que em todo Jerusalém o Senhor nunca tinha visto uma fé daquele tamanho. Então eu quero dizer, é preciso você impressionar a Deus com a sua fé. Continue agindo através da sua fé. A Bíblia diz que aquele homem, Jó, tinha tanta fé. A Bíblia diz no capítulo de número 19, verso de número 25, ele diz, faz uma das mais lindas declarações. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Talvez você está sendo afrontado, talvez você está sendo abatido. Creia que o seu Redentor vive e por fim Ele se levantará. E como que ele reagia, irmão? Ele tinha visão, ele tinha ação, agia sobre a fé. Eu sei que o meu Redentor vive. E como que ele reagia, para a gente terminar? É preciso você saber esperar em Deus. Tem gente que se desespera. Eu vim aqui para te dizer que é preciso que você experimente a espera. Ao invés de se desesperar, comece a esperar em Deus. Comece a esperar no Senhor. Espera nele. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Jó 2:10, que a mulher dele fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Tanta coisa, você perdeu tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. E a Bíblia diz lá no livro de Jó 2:10 que ele diz: como fala uma doida mulher, assim você fala. Recebeste o bem de Deus com prazer e não quer receber o mal. E a Bíblia diz que até o fim não pecou Jó com os seus lábios. Não murmura, irmãos, não reclama, apenas glorifica, apenas adora. A Bíblia diz no livro de Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas afirmações, cuidado com os seus apontamentos. Não peque, não reaja. Para eu concluir e terminar minha palavra, eu quero dizer para você: não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de seguir a Jesus. Não se, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo com o coração triste, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, irmãos. Fique firme, Deus vai te honrar. A Bíblia diz no livro de Provérbios 23:7, porque assim como você imagina o seu coração, assim ele é. Se o seu coração for bom, se o seu coração for agradável, se o seu coração for de Cristo, assim ele é. Não se envergonhe do Evangelho. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar no meio dessa prova. Ah, pastor, mas está difícil demais, eu não estou aguentando, a luta está grande, parece que eu não vou suportar. Irmãos, pode ficar firme, você é mais do que vencedor. Vamos aprender com Salomão, para terminar. A Bíblia diz no livro de Provérbios 30:26, que Salomão manda eu e você aprender com o coelho. Com o coelho. A Bíblia diz no Provérbios 30:26 que os coelhos são criaturas sem nenhum poder, contudo tem sua casa firmada na rocha. São criaturas sem poder algum, mas tem a sua casa firmada na rocha. É preciso que você tenha a sua casa firmada na rocha. O coelho, irmão, se você observar a zoologia, a biologia do coelho, você vai perceber que o coelho faz 3 coisas. Ele tem a sua casa na rocha, coelho silvestre. Uma segunda coisa, toda vez que o coelho dorme, ele dorme com os olhos entreabertos.
Parece que está dormindo, mas parece que não está. Está meio entreaberto. E uma terceira coisa que o coelho faz é o seguinte: na hora que dorme, ele sempre deixa uma das patas esticadas para trás. Está dormindo, está com o olho entreaberto, mas tem uma das patas esticada para trás. Você pode olhar, vai, dá uma olhadinha. Ou seja, o Senhor está te dizendo, através dessa palavra: esteja com a sua vida firmada na rocha que é Cristo. Esteja com a sua vida firmada em Cristo, na rocha. Ao mínimo sinal de pecado, fique com os olhos entreabertos. Talvez aquela amizade, talvez aquele relacionamento, fique com os olhos entreabertos. E ao mínimo sinal de envolvimento, irmão, use essa pata traseira e saia correndo. A Bíblia diz: fugir das paixões da vossa mocidade. Fuja! Tem coisa que você tem que enfrentar. O inimigo você tem que resistir e ele fugirá de vós. Mas as suas paixões, a sua natureza, você tem que fugir. Você sabe que é mais difícil de enfrentar você do que enfrentar o inimigo? O inimigo, se você resistir em nome de Jesus, ele sai. Mas você mesmo, você precisa fugir. Fuja das paixões da sua mocidade. E quando você fizer isso, a sua casa vai mudar. A sua história vai mudar. E como está escrito no livro de Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que para vencer os medos e as aflições neste mundo são necessárias algumas mudanças emergenciais em nossas vidas. A primeira delas deve acontecer na sua visão. Isso mesmo, não enxergando apenas o momento e as lutas presentes, mas tendo uma visão futurista, crendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus e que tudo isso vai passar. Em segundo lugar, é preciso também mudar suas atitudes. Não basta apenas enxergar o mundo e as lutas de forma diferente. Mais importante do que isso é mudar suas atitudes agindo com fé, se esquecendo de traumas, pecados e decepções do passado. Comece a crer que Jesus está contigo em todos os momentos e por isso você pode avançar e viver uma nova história. E por fim, além de mudar sua visão e também suas atitudes, é indispensável você clamar ao Senhor para que Ele mude o seu caráter e desta maneira que sua forma de reagir diante das situações seja alterada. Pois são várias as pessoas que deixam de ser abençoadas em virtude da forma que reagem perante a luta, seja por meio do seu temperamento e orgulho, ou de suas palavras de agressividade e falta de compreensão. Enfim, pratique o que a palavra nos diz no livro de Tiago 1,19, onde nos recomenda: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bom, nosso programa já está chegando ao final, mas antes quero te convidar a conferir nossa agenda para esta semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Terça, culto de orações com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres prudentes. E na sexta, culto de campanha. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.